dessas porções, Matot e Massei, que é tribos e partidas, ou tribos e viagens, né? Com o tema de hoje é rejeitando o reino de Hashem, rejeitando o reino de Deus, né? Isso envolve o livro de Números, o livro de Jeremias, Filipenses e Tiago, além de outras passagens também. Então, aqui os itens, né, que fazem parte dessas parashot, resumo dessas parashot, que é acerca dos votos, a vitória dos midianitas, o tratamento dos cativos, purificação dos soldados e da presa, a divisão da presa, a oferta voluntária dos capitães, os acampamentos desde o Egito, é justamente esse item 7 que eu fiz o comentário, no serviço da Torá, né, a abordagem, os acampamentos, a morte de Arão. Hashem manda lançar fora os moradores de Canaã, os confins da terra, os homens que devem repartir a terra, cidades dos levitas, as cidades de refúgio, e execução do homicida, privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio, os casamentos das herdeiras. Todos esses itens englobam as duas parashot. Então, esse versículo aqui, Números 31, 1 e 2, que diz: Disse o Eterno a Moisés: Vinga os filhos de Israel dos midianitas e depois serás juntado ao teu povo. Então foi uma ordem de Hashem para Moshe, diretamente para Moshe, né? Mas Moshe, ele acabou se cumprindo esse mandamento, esse pedido, essa ordenança do Eterno, com relação ao ataque, né, de Israel, do exército de Israel sobre os midianitas, né? Mas teve uma razão muito forte porque que Moshe não fez, ele não foi na frente. Claro, foi o exército, né, ele liderando, mas ele colocou uma pessoa na frente desse exército e ele não foi. Mas por que Moisés, ele não quis tomar a frente desse processo, dessa batalha contra os midianitas? Por quê? Qual a razão? Porque ele foi acolhido. Então, existe um ditado muito antigo, inclusive um ditado no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, que diz: Poço em que bebeste água, não atires nele pedras. Né? Tem várias frases semelhantes a essa daí, né? Com relação ao prato que você comeu, não faça, né? Não desonre, não desrespeite, não faça besteiras. Então, baseado nesta frase, poço em que bebeste água, não atires nele pedras, né? Então, queira ou não, apesar de ser um lugar distante, que Moisés encontrou refúgio nesse lugar, e ele foi acolhido nesse local e casou nesse local, na terra de Midian, né? Então, depois do final desse processo na terra de Midian, que ele foi chamado por Hashem, por Deus. Mas ele teve uma acolhida, um tempo considerável da vida dele nesse local. Então, quem que foi colocado no lugar dele? Para colocar aqui, Moisés confiou a Finéias, a Pinehas, a tarefa de conduzir o povo à batalha contra Midian, tendo sido mandado por Hashem para vingar-se dos midianitas. Então, essa é a razão dele ter colocado Pinehas. Por quê? Porque Pinehas
conforme Números 25, 7 e 9, aquela experiência de Finéias, com aquela situação terrível ali, que estava acontecendo na frente do povo, e o povo não fazia nada. E Finéias se levanta, toma uma atitude, assim, aparentemente uma atitude muito contrastante, muito drástica, em que ele atravessa uma lança, né? Atravessa o corpo de Cosbi e Zinri, né? Estavam cometendo ali um ato sexual, mas de caráter imundo, né? Então, ele foi algo que agradou ao Eterno, essa atitude de Finéias, e a praga cessou. O Eterno cessou a praga. Então, segundo Narmânides, diz que como Finéias havia iniciado este processo, e como não cabia a seu pai Eleazar, o sumo sacerdote, guerrear, coube a ele chefiar o povo e vingar as 24.000 mortes provocadas pelas sedutoras filhas de Midian. Então, na verdade, ele foi honrado, Finéias foi honrado por Moisés, mas indiretamente o mandado, a ordem de Deus foi cumprida, né? Não foi exatamente Moisés que foi na frente, mas Moisés honrou a Finéias por ele ter agido daquela maneira muito assim justa, segundo os olhos de Hashem. Eu achei bastante interessante esse detalhe aí. Então, o tema da porção de hoje, né? Rejeitando, que seria, né, entre aspas, eu coloquei aqui, rejeitando a terra dada por Deus. O que seria a terra? Terra de Canaã. Terra de Canaã, todos nós sabemos que ela tipifica o reino. A terra de Canaã tipifica. Então a entrada de Yehoshua com a nova geração na terra de Canaã é uma tipificação da parte espiritual de todos os que creem, né, sejam judeus ou não, de todos os que creem em Yeshua, somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós adentramos, nós temos acesso ao reino celestial, ao reino de Deus, né? Então, Números 32, 5, não nos faças passar o Jordão, é terra de gado. Então, uma pergunta agora, essa frase aqui, que é uma frase que também, deixa eu ver, exatamente. Preste atenção em Números 32, 5. Não nos faças passar o Jordão, é terra de gado, né? Então eles poderiam falar, essas tribos de Ruben e Gade e meia tribo de Manassés, eles poderiam falar assim: não nos faças passar o Jordão. Assim como os espias, né? Nós temos medo, nós estamos inseguros, Moisés nos ajude, nós queremos ser transformados, queremos ser mais fortes, nós queremos ser mais corajosos, queremos ser como você, queremos ser como as outras tribos que querem adentrar a terra, né? Mas eles não fizeram nada disso aí. Eles só falaram, é como se não houvesse assim uma oportunidade de você arrumar o teu coração, de você ser restaurado, de você ser transformado, né? Às vezes numa situação difícil que você está passando, você vai lá e confessa e conversa lá com teu amigo, com teu irmão, ora com Deus, vocês oram juntos. Puxa, eu estou passando essa situação, eu preciso de mais coragem, eu preciso de mais força para sobrepujar essa situação. O que eu faço? Né? Me ajude. Daí vem o teu irmão, te aconselha, te dá palavras,
você vai se animando, vocês oram juntos, o Senhor te abençoa e você sai daquela situação de dúvida, de insegurança e continua a tua jornada, continua o teu caminho, né? Mas ali não. Ali, essas 2,5 tribos que não queriam adentrar a terra, eles já tinham pré-estabelecido o seu plano. Não nos faça passar o Jordão. Eles estavam exclamando. Eles não estavam em dúvida, assim, com uma possibilidade de acerto. Eles já estavam decididos. Não nos faça passar o Jordão e pronto. Por quê? Porque aqui, nas planícies de Moabe, é terra de gado. Nós não queremos mais nada disso na vida. Nós queremos nosso gado. O que significa gado? Gado. Qual o significado dessa palavra? Então, por acaso, há uma semelhança com os espias, que eu falei para vocês lá, o que os espias fizeram, que eles... Olha o que os espias falam também, se não tem uma semelhança. Ó. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não poderemos subir. Olha o que essas 2,5 tribos dizem a Moisés. Não nos faça passar o Jordão. Não é a mesma frase, irmãos? O objetivo, o significado, a essência do que está no coração deles é a mesma coisa. Ó, não nos faça passar o Jordão, porque nós queremos ficar aqui. Aqui é uma terra, é uma planície, tem bastante pastagens para o nosso gado. Está muito bom aqui, obrigado. Nós não queremos continuar. Agora, o povo que foi contaminado pelos espias, e os espias disseram, nós não poderemos subir contra aquele povo contra os gigantes que estavam lá em Canaã. É a mesma coisa, o coração está igual. É isso que nós temos que entender. Por acaso não tem mais alguma outra situação parecida também com essa? Tem. Qual é? Vocês lembram da história de Esaú e Jacó? Com Esaú mais interessado no guisado, aquele guisado com lentilhas, com cabrito ali, essas coisas assim. O que mais? O que mais que Esaú se interessava? Que ali fala de gado. Gado é animal. Animal é carne. Gado significa o quê? Alimento. Caça, alimento, significa ganhos, significa couro, significa leite, significa várias coisas que vão cercar a tua vida, que é bênção para você, que é tranquilidade, que você tem aquilo, tem bastante gado, que você tem bastante leite, que você tem bastante coberta, que você tem bastante lugar para dormir, uma série de bênçãos, né, mas visando a parte material. Esaú, ele não era um exímio caçador, né? Então, se você analisar bem essa conexão que tem com as 2,5 tribos que não queriam atravessar o Jordão, e com a situação dos espias, e com a situação, com o exemplo de Esaú, é tudo a mesma coisa. O coração que estava mais preocupado em você ter vários tipos de seguranças na tua vida, segurança financeira, segurança que você abre a geladeira e tem comida ali dentro, segurança que você tem coberta, que você tem objetos de couro para colocar no teu pé, para se cobrir, para forrar a sua cama, né? Quando eu era jovem, com meus amigos lá do bairro, a gente fazia acampamentos e a gente usava a gente chamava de pelego, de tipo um couro, né? Com a lã do carneiro. Você colocava no chão assim, era grosso assim, com aquela lã, por baixo tinha o couro, né? Então isolava assim do chão, ficava quentinho, você deitava como se fosse um colchonete.
Tá? Então, o gado que eles se referiam ali, ou era cabrito ou era carneiro, não era muito assim referente a gado de boi, não tinha lá em Israel vaca holandesa, por exemplo. Então, ou era cabrito ou era carneiro, né? Gado é muito carneiro, né? Ou cabrito. Então, e o que são esses animais? Esses animais estão diretamente ligados à caça também, né? São animais que são capturados. Você captura esses animais. E os animais, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Os animais que são caçados, vamos dizer assim, de 1 a 10, 9,5, numa escala de 1 a 10, 9,5, para você caçar os animais, você caça com engano. Você não caça um animal, você vai enganar o animal para caçá-lo. Você vai criar armadilhas, você vai criar o caçador, hoje atualmente caçadores que usam rifle, espingarda, eles colocam um apito. Caçadores que caçam marrecos, por exemplo, eles, ao mesmo tempo que ele segura o rifle aqui, ele está com um apito na boca, um apito que apita o som da fêmea do marreco. Ele apita, ele sabe os códigos direitinho de quanto em quanto tempo apitar, daí atrai os outros marrecos para perto dele e daí ele atira. É assim que funciona. Então, a caça geralmente envolve engano, né? Por isso que eu fiz aquela leitura. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Então, os espias, os 10 espias que voltaram em vez de eles voltarem falando bem, não, nós vimos alguns gigantes lá, mas esses gigantes não são nada. Nós podemos derrotá-los, o Eterno é conosco. Vamos sim, é uma terra que a gente pode, tranquilamente nós podemos conquistar esse local aqui. É uma terra boa, né? Não, eles vieram com notícias más. E a notícia, quando você traz notícias más, é a questão da raiz de amargura, irmãos. Contamina a pessoa que está na tua frente, essa pessoa contamina a outra, vai contaminando, vira aquele jogo de dominó. Você bate num dominó, o dominó bate no segundo, no terceiro... Pode ter 1000 pecinhas de dominó, você bate num só, o primeiro bate no segundo e vai até o final. Vira uma reação em cadeia. Esse que é o estrago que faz a raiz de amargura, né? Por quê? Por causa da má notícia, o lashon hará, a língua má, né? Que você não tinha que espiar lugar nenhum, terra nenhuma, né? E o coração do homem é duro e enganoso. Então, vocês podem perceber que todas essas coisas se interligam, né? Os rabinos condenam a conduta dos filhos de Ruben e de Gade, que pediram de Moisés e dos chefes da congregação as terras do reino de Sihon, rei do Emoreu, de Og, rei de Baxã, de além do Jordão, antes mesmo de entrar em Canaã. São declarados culpados, presta atenção, são declarados culpados pela impaciência que tiveram de se apossar da terra, esquecendo suas obrigações paternas, pois eles mencionaram os seus rebanhos antes mesmo de seus filhos, conforme diz o versículo. É uma outra coisa que chama atenção aqui, a meta, o teu objetivo. Então, em vez de eles falarem assim, não nos faças passar o Jordão, Moshe, porque nós somos francos, nós temos medo, né?
do que pode vir pela frente, e nós estamos preocupados com o futuro dos nossos filhos, das nossas mulheres, dos nossos velhos. E daí, por último, eles falariam os animais. Mas não, o coração deles parece que não estava mostrando nenhuma preocupação com os seres humanos, com o ser humano. Estava, primeiramente, preocupado com o seu bolso. Então, irmão, eu faço uma pergunta aqui para todos nós agora. Nós estamos mais preocupados na justiça, na paz, na alegria do Espírito, conforme diz o versículo de Romanos 14, 17. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Presta atenção agora que eu vou falar aqui. Tanto os espias, os 10 espias que vieram com más notícias, que contaminaram o povo, tanto quanto Esaú, e tanto como essas 2 tribos e meia, estavam preocupadas com comida e com bebida. Estavam mais preocupados com comida e com bebida do que com seus entes queridos. E não estavam preocupados com a justiça, a paz e a alegria no Espírito de Hashem. Essa que é a verdade, irmãos. E a prova disso está aqui, ó. E chegaram-se a Moisés e disseram: edificaremos currais para o nosso gado, aqui nesse lugar, nas planícies de Moabe, e cidades para as nossas crianças. Eles colocaram em primeiro lugar o gado, em segundo lugar as crianças. E agora também algo que eles não faltou, né? Faltou sabedoria, né? Livro de Provérbios, está escrito assim, Provérbios 20 e 21. A herança, toda a herança que é adquirida no começo, antes do tempo, de uma forma apressada, o final dela não é bênção, não será abençoada. Se você tem, sei lá, teus avós, teus pais, né, tem bens, casas, terreno, e isso é passado para você com os teus pais vivos ainda, provavelmente vai dar algum problema lá na frente para você. Eu passei uma situação assim. Algo que foi liberado para mim antes dos meus pais morrerem, um imóvel, eu acabei vendendo esse imóvel com um preço... Eu precisei vender esse imóvel com um preço bem aquém do normal, porque eu estava numa situação ruim financeira e precisei vender esse imóvel, eu acabei perdendo ele. Resolveu a minha situação naquele momento, mas eu poderia estar até hoje com esse imóvel e alugando e entrando dinheiro para mim. Eu me desfiz desse imóvel, mas numa situação de angústia, não numa situação de paz. Eu senti na pele esse drama aí. Então, está escrito em Provérbios. Então, aconteceu a palavra do Eterno na minha vida. A herança adquirida no começo, de uma forma apressada, no fim não será abençoada. Isso aconteceu com os filhos de Ruben e Gade. Tendo amado muito a riqueza, o gado, eles foram primeiro ao cativeiro, segundo escreve o livro de 1 Crônicas 5:26. Viu só? Eles mostraram uma preocupação que está fora dos propósitos de Deus. Porque o que o Eterno diz para nós? Qual que é a mensagem do Eterno para nós? Busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas à medida que você vai obedecendo, vai caminhando, e você não estaciona, você vai
Vai para frente, o Eterno vai acrescentando para você, não vai te faltando nada. Não, mas eu queria que o Eterno me abençoasse com milhões. Não, o Eterno dá aquilo que você merece. Se você tem isso no coração, que você quer servir ao Eterno, mas quer ganhar milhões, daí você entra no campo de, peraí, você vai servir a quem? A dois senhores? Não. Quem serve a dois senhores não serve a Deus. Ao Deus de Abraão. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai servir a um, ou vai servir o outro. Os dois não tem como. Daí você é considerado morno. E sabe o que o Eterno faz com os mornos? Mornos. Uma palavra meio feinha, né? Vomita. Vamos lá. Gad e Ruben, metade de Manassés, habitam na Transjordânia. Eles preferem permanecer na zona de conforto, preste atenção, dada por Hashem, e a continuarem o processo de conquista da terra. Não quiseram tomar posse da herança dada por Deus de Israel. Qual a herança? Herança da terra prometida. O que mais? Terra prometida significa o reino celestial. Disse-lhes Moshe: irão vossos irmãos à guerra e ficarão vós aqui, em cima do muro? Essa palavra, essa frase em cima do muro não está na Torá. Eu acrescentei ali. Eu grifei em amarelo lá no canto lá. Ó. Irão vossos irmãos à guerra e ficarão vós aqui? É como se ele dissesse exatamente assim: vocês ficarão aqui em cima do muro, os seus covardes, os seus tímidos. Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Por acaso os 10 espias também não desanimaram o coração dos filhos de Israel a ponto de contaminarem todo o povo? 10 espias, 10, contaminaram milhares de pessoas. E daí, essa contaminação gerou o quê? Gerou a destruição da velha geração. Porque, assim como o coração dos 10 espias, eles estavam dizendo, simplesmente eles estavam dizendo assim para o Eterno: Hashem, nós não queremos essa terra. Rejeitando a resposta final. Se vocês estudarem bem a porção dos espias, vocês vão entender que tem um coração de rejeição, porque eles dizem muitas vezes não. É impossível, é não, nós não queremos, nós queremos voltar para o Egito. Se vocês estudarem a Torá, naquele episódio de Esaú, tem uma frase, na João Ferreira de Almeida não está escrito assim, mas tem um versículo, eu deveria ter marcado para vocês, qual a página, que Esaú diz assim para Jacó: eis que eu caminho para a morte. Imagine, ele mesmo declarando isso. Naquela tramitação da negociação entre Esaú e Jacó, que ele vende, Jacó vende o guisado para Esaú, e Esaú vende a primogenitura para Jacó, a bênção da primogenitura para Jacó. Então isso é simplesmente terrível, irmãos, muito forte, é muito forte. E ele declara, com a sua boca, ele declara: eis que é o caminho para a morte. Eu achei fantástico essa. Onde é que eu parei aqui? Ah, sim, a questão da contaminação, né? Da contaminação de poucas pessoas para muitas pessoas. Aqui com relação à terra de Gileade,
aqui também mostra, geralmente a situação física é um paralelo com a questão espiritual. Preste atenção aqui, ó. Terra de Gileade. Essa expressão às vezes é usada para descrever a totalidade do território de Israel, além do Jordão. Morar ao leste do Jordão causaria uma separação do resto dos israelitas, e não havendo uma barreira natural entre Gileade e Oriente, o perigo de invasões é muito grande. Então não existia muro, não existia um muro de defesa, né? Barreiras naturais, um monte muito grande, coisa assim, né? Era tudo aberto, tudo livre. Então, o perigo de invasões era muito grande. Qual o sentido disso, irmãos? Vamos ver quem captou. Qual o sentido exatamente dessa... Por isso que eu coloquei aqui. Tudo tem um sentido espiritual. O sentido é o seguinte. Quando você está na ordem de Deus, no caminho do eterno, para onde você for, mas se você vai em direção do Espírito de Hashem, existe a proteção. O Eterno, como uma galinha, ele nos cobre com as suas asas. Então nós estamos protegidos com as asas de Hashem, com escudo. Nós temos escudos ao nosso redor. Os inimigos não têm como entrar ali, porque o Eterno está indo na tua frente, na nossa frente. Agora, quando você está no campo do inimigo, você não tem essa proteção. O Eterno está distante de você. Então você você fica de peito aberto assim, o inimigo daí faz o que quer de você. Você não tem essa proteção, você não tem escudo, você não tem broquel, você não tem as asas de Hashem sobre você. Quando você está fora dos caminhos de Hashem, dos propósitos de Hashem, o Espírito se afasta de você. E daí aí que mora o problema. Então, os que ficam em cima do muro, se você está, irmãos, está duvidoso, mas será que eu vou assumir isso? Será que eu vou assumir esse meu chamado? É muito sacrifício que eu vou ter que fazer na minha vida, isso, aquilo, aquele outro. Você começa a calcular demais, tal. Tome uma decisão, irmão ou irmã. Tome uma decisão. Vale a pena. O lugar mais seguro é você estar debaixo das asas de Hashem. Não há lugar mais seguro. É a melhor escolha. Zona de conforto. Conheço as tuas obras, que não é nem frio, você não é nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Zona de conforto é o que eles falaram, é o que eles queriam. Está muito bom aqui, planícies, não tem muitas montanhas, lugar tranquilo. O nosso gado aqui não vai ter que subir nas montanhas, é planícies de Moabe, planícies. Nosso gado vai engordar, nós vamos ser ricos, bem-sucedidos. Para quê? Para que quero mais eu na vida? Está no caminho errado, irmão. Do ser rico, bem-sucedidos, pode ser bem-sucedido em prol do reino, né? Fazendo com que muitos se convertam ao Senhor. Aí é ser bem-sucedido. O capítulo 32 nos ensina, então, já que eu fiz a abordagem do capítulo 33, vamos entender aqui toda a informação, né, do capítulo 32. A mensagem, né, do capítulo 32. Primeiro, item 1. A timidez e o egoísmo provocam escolhas indignas. Timidez e egoísmo. Lembra do que eu falei do coração do homem que é corrupto, né? Essas tribos não estavam dispostas a enfrentar as agruras da conquista ao lado de seus irmãos e cobiçavam uma terra boa e pacífica.
Em Apocalipse 21:8 diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu já ouvi, irmãos, presta atenção aqui que é bem interessante também isso aqui. Eu já ouvi mais de um pastor falando que a questão vamos usar a palavra, não sei se seria a palavra correta, inferno, né? Mas tem muitas passagens na Nova Aliança, de passagens ditas por versículos, ditas pelo próprio Yeshua, falando, Yeshua não fala a palavra inferno. Se algum irmão ou irmã não gosta dessa palavra, quem sou eu também, né? Mas Yeshua, né, assim como essa palavra de Apocalipse aqui, ele cita um destino para os que não se converterem e se manterem, né, na obediência, perseverarem, como um lugar a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então eu já vi mais de um pastor dizendo que essa questão desse lago de fogo e enxofre é para Satanás e seus anjos, os adeptos de Satanás, né? Só que não é bem assim, não. Não se enganem, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de restauração de todas as coisas. A coisa é mais séria, muito mais séria do que a gente pode imaginar. E o mundo está de mal a pior. Então, se vocês perguntarem só para mim, irmão Jair, o que você pensa? Eu creio nisso atualmente. Eu creio que se a gente não andar nos caminhos da verdade, da justiça, em obediência a Hashem, não é fácil obedecer, irmãos. Nós podemos sim, mas mesmo que eu sou crente, sim, é possível. Se a gente se desviar do caminho a ponto de pecar contra o Espírito de Hashem, a palavra é clara, irmãos. Existe um pecado contra o Espírito de Deus? Sim. E tem um ponto assim de pecado que não tem volta. Eu preciso falar essas coisas. Isso é fundamental. Não se deixem enganar, irmãos. Não se deixem enganar. Eu estou falando para mim também. É muito sério. Então, esse local de lago que arde com fogo e enxofre existe. Por isso toda a Torá, por isso Yeshua, por isso todas essas revelações, tudo isso que o Eterno está fazendo. Porque não tem um meio termo. Não tem você ficar em cima do muro, não tem meio termo, uma zona de conforto. Ou você é de Hashem, ou você é de Satã. O mundo, no geral, tem dois tipos de escravos ou servos. Os servos de Hashem e os escravos de Satanás. Não tem um plano C, um terceiro grupo que sirva... tem irmão Jair, achei um grupo aqui que serve, tem um meio termo aqui. Um plano C. Não. Não se deixem enganar, irmãos. O plano C não existe. É uma bifurcação. Ou para cá, ou para cá. Eu preciso falar isso. Não é bom falar e não é bom ouvir isso, mas eu tenho que falar isso, irmãos. O Eterno não vai cobrar. Jair, por que você não falou no tempo que era para falar? Eu falo. A palavra tímidos que aparece em Apocalipse 21:8 vem do grego deilos,
que também pode ser traduzido como medrosos, como faz a versão João Ferreira de Almeida atualizada, ou covardes. Tímidos é uma palavra tímida. Então vamos ser mais veemente, né? Medrosos ou covardes? Quem eu sou? Quem você é, irmão? Quem você é, irmã? Item 2. O efeito da indolência é um grande desapontamento para os companheiros. Indolência, irmão Jair, o que é isso? Se alguém levantou a mão, irmão Jair, você pode me explicar o que é indolência? Está aqui embaixo. Condição de pessoa que se coloca acima dos sentimentos. Impassibilidade ou indiferença. Frieza. Vamos usar um termo bem mais vulgar. Eu posso fazer isso? Irmãos que estão acompanhando no YouTube, eu posso usar um termo mais vulgar? Sangue de barata. Sangue de barata. Então, sangue de barata. Lembrar de que trabalhamos para o Rei, exercer as nossas profissões a cada dia à luz dessa realidade não é fácil. É bem mais fácil cair no pensamento errôneo em relação ao nosso emprego do que manter uma perspectiva piedosa acerca dele. E há muitas maneiras de fazer isso da forma errada, não é mesmo? Encontramos dando a nossa vida aos nossos empregos e negligenciando a nossa família, a nossa igreja e até mesmo a nossa própria saúde espiritual. Então, quando eles falaram gado, quando eles falaram gado, é tipo assim, o nosso foco é trabalho, é dinheiro, é trabalho. É trabalho, é dinheiro, dinheiro e trabalho. Fica só nesse ciclo. Lucro, trabalho, suor, lucro, trabalho, suor. Mas espera aí, não faltam outros itens, irmão? Eu estava esquecendo, tem lá, tem minha família, mas aí já é tarde. Então é nesse ponto que muitas pessoas estão perdidas aí no mundo, porque é só trabalho, dinheiro, trabalho, pessoas muito compromissadas, pessoas que levantam cedinho, você olha, nossa, um exemplo de pessoa trabalhadora, levanta cedo, pau, tal, é um exemplo a pessoa, nossa, essa pessoa aí tem tudo de bom, né, para se dar bem na vida. Muitos se espelham nessa pessoa, já conquistou isso, conquistou aquilo, já conseguiu tantos milhões, já adquiriu bens, tal. Muitas pessoas ficam olhando para ela como se esse tipo de pessoa é o objetivo de toda a humanidade e de toda a vida. Trabalho, sucesso, fama. Trabalho, trabalho, trabalho. Então, cuidado para você não entrar nesse campo da indolência, né, irmãos? Item 3. A suprema necessidade da união, da harmonia. Visão de corpo. Aqui não tem como não falar, né, irmãos? Esse item aqui não tem como não falar. Vários irmãos que vêm conversar aqui comigo, a gente agenda conversas aqui durante a semana, ou de noite, ou de tarde, né? A gente acaba entrando no tópico do congregai-vos. Isso é muito, muito importante. Então, os irmãos que estão aqui, parabéns, né? Se estão fazendo, estão agindo corretamente. Por quê? Porque há um mistério, pelo fato de a igreja do Eterno foi estabelecida por Hashem, né? O corpo de Yeshua, né, foi estabelecido por Hashem, o corpo cuja cabeça é Yeshua,
O corpo cuja cabeça é o Rosh Jair, não. Eu sou servo do Senhor. Ele me colocou aqui, eu faço parte da liderança dessa casa aqui, mas a nossa cabeça é Yeshua. Quem sou eu? Entenderam? Então, o fato de a gente estar junto aqui é bênçãos que vocês não imaginam, irmãos. É proteção, é bênção, uma série de cuidados de Hashem, o alimentar, vocês saberem essas coisas, alimentar da palavra, esse relacionamento, interrelacionamento entre irmãos, esse projeto Shiluve que nós fizemos, graças a... Eu senti muita paz quando fiz parte das reuniões lá iniciais desse projeto, achei muito, muito bom, e está sendo muito produtivo, muito positivo para a congregação. Todo terceiro domingo do mês, né? A gente chega aqui cedo, saímos 5 horas, 4 e pouco, 5 horas da tarde. Muito gostoso, com esse almoço, nos alimentamos com a palavra de manhã, depois desse almoço, os irmãos conhecem irmãos, oportunidade, inclusive, para um irmão. Irmão, vai lá em casa na sexta-feira que vem, vai jantar o jantar de Shabbat lá. Trocam figurinha, vamos lá no Havdalah, lá em casa, e um conhece o outro, assim por diante. Isso é relacionamento, isso agrada a Deus, isso é corpo. E às vezes um irmão está com um problema, irmão, posso usar um pouquinho o teu ombro aqui? Quero desabafar, quero chorar um pouco no teu ombro. É assim que funciona o corpo. Por isso que nós estamos aqui. Então, visão de corpo. A suprema necessidade da união e da harmonia. Isso foi vital para enfrentar a conquista de Canaã e a falta de apoio daquelas tribos dificultaria e adiaria a vitória final. Então eles ficaram amarrando os outros. E os outros que estão lá na frente ficam olhando lá para trás. Te garanto que os que foram e atravessaram o Jordão com Moisés, não digo todos, mas alguns ficaram lá. Acho que eu vou me juntar com eles. Acho que aqui eles têm razão, acho que aqui eles vão se dar bem na vida. E nós estamos indo para um lugar que a gente nem sabe o que vai acontecer. Assim como quando Hashem disse a Abraão, sai daqui e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Peraí, como vai me mostrar? É a mesma coisa que você estar na tua casa e você tem que sair da tua casa. Chega lá, você está, digamos, uma casa que é alugada. Daí chega o proprietário da casa e diz, sai daqui, saia dessa casa. Daí vem o caminhão de mudança. Pega todas as tuas coisas que estão na tua casa, coloca tudo no caminhão. Daí você entra no caminhão, o motorista está do lado. Daí você olha para o caminhão, o motorista olha para você, você olha para o motorista do caminhão, o motorista do caminhão olha para você, e você olha para ele, e ele diz, e você pergunta para o motorista, para onde que nós vamos? E o motorista diz para você, não sei. Parece uma coisa cômica, parece um filme de comédia, né? Senta, está tudo pronto ali, para onde que você vai? Não sei. Para onde que você vai, motorista? Vamos embora. Não sei. E daí Abraão, humildemente, né, baseado na fé dele, ele foi, e o Eterno foi conduzindo ele. O Eterno não disse, vai para a terra de Canaã, endereço tal, rua tal, número tal, bairro judaico. Pedro, o endereço lá do Chulo. Rua Narc Street. Vai lá na rua Narc Street, número tal, que é o endereço do Netivia lá do Shulam de Jerusalém. O Eterno não disse assim para Abraão. Sai daqui, vai para a rua Narc Street, número tal, no bairro judaico, lá no centro de Jerusalém. Não deu nem endereço para ele. Já pararam para pensar nisso, irmãos? Mas quando você sabe que o Eterno está na tua frente, você tem certeza que é o Espírito de Hashem que está indo na tua frente,
Qualquer lugar que o Eterno te levar vai ser o melhor lugar. Não importa. Aonde o Eterno te levar vai ser o melhor lugar. Porque é o Eterno que está dizendo para você. Essa que é a diferença, irmãos. Essa que é a diferença. Então, ó, palavras, Mateus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Segundo o costume de alguns. Sempre tem aqueles que não querem se reunir, que preferem ficar em casa. Mas está muito frio hoje, quer saber? Vou ficar aqui em casa, vou ficar embaixo das cobertas, vou preparar meu cafezinho lá, trazer aqui naquela mesinha que se põe na cama assim, com meus ovinhos, minhas frutas, meu cafezinho, meu chá. Zona de conforto, irmãos. Zona de conforto que nem as 2 tribos e meia. Zona de conforto. Não deixemos de reunir como igreja, no costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha aí. E os dias estão próximos, irmãos. Portanto, orai e vigiai. Agora só faltam esses 2 slides para terminar. Então, o perigo de viver à margem da igreja, na divisa entre ela e o mundo. Tais pessoas não têm segurança espiritual, não são felizes. Assim como Gileade não tinha barreiras naturais, olha aí, lembra que eu falei? Gileade não tinha barreiras naturais. Assim também o crente frio está exposto aos ataques do mundo. Aquela hora que eu comentei com vocês que alguns irmãos agendam comigo para vir aqui conversar, né? Algumas situações, era isso que estava acontecendo. Já no meio da conversa, eu já comecei a perceber ali alguns problemas que foram aparecendo com o irmão, com uma irmã, né, ou com um casal e tal. Mas o quê? Não havia frequência na congregação. Estavam afastados, o Eterno vai minando. Quanto mais afastado, quanto menos frequência aqui, pessoalmente, fisicamente você tem, mais o inimigo investe em você. Porque você vai ficando fraco. Você vai enfraquecendo, né? As pessoas não têm segurança espiritual, não são felizes. Sei as tuas obras, que não és frio nem quente, provera a Deus que fosses frio ou quente, assim, porque isso eu já falei, esse versículo, né? Que não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Teria sido melhor não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Eu coloquei esse versículo aqui, propositadamente, esse 2 Pedro 2, 21, porque prestem atenção, irmãos, como é sutil, como as coisas são sutis. Prestem atenção aqui. Ainda tem uns minutinhos aqui dentro do tempo. Essas 2 tribos e meia, eles entraram na terra ou não? Sim? Muito bem. Eles entraram na terra. Só que eles voltaram. Eles foram lá para ajudar as outras tribos a vencer as batalhas. Eles foram, ajudaram, só que retrocederam. A princípio estava tudo bem. Eles foram, ajudaram, fizeram a parte deles. Yeah! Sabe qual que é essa mensagem, irmãos? É para nós, para mim e para vocês. Você está onde agora? Eu estou no reino, eu faço parte do reino. Eu estou aqui na congregação, amo Hashem, amo os irmãos, amo a Torá. Amém? Baruch Hashem. Cuide para você não retroceder. Você pode vir uma onda aí, uma onda de frio espiritual, e você
Puxa vida, será que é isso? Será mesmo? Acho que eu vou dar um tempo. Não, estou em dúvida. Acho que eu vou dar um tempo. Acho que eu não vou continuar indo na Nazaré. Irmãos, tome cuidado. Tome cuidado, porque essas duas tribos, eles entraram na terra, mas voltaram para a zona de conforto. Então, olha aqui, ó. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Eles fizeram isso. Deram as costas. 2 Pedro 2:21. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá esta geração perversa. É muito sério, irmãos. Não pense, eu vou ficar afastado, não tem problema, vou ter umas lutinhas aí. Lutinhas? Se tinha um espírito que te incomodava lá de vez em quando, agora que você assumiu uma posição, você está em paz e tal. Agora, se você retrocede, 7 espíritos piores vão vir. É muito sério. É muito sério, irmãos. 7 espíritos piores do que ele entrando passam a viver ali. Prestem atenção, vigiem, meditem. Essa palavra é para mim também. Quem sou eu, né? Finalizando, irmãos, então. O resultado de tudo isso é a degeneração. Ruben nunca mais aparece como uma tribo importante. E os que ficaram em Gileade nunca chegaram a se destacar na história de Israel. O crente tímido, medroso, mundano, nenhum valor tem para a causa de Deus. Olhem esse versículo do sal, que interessante, ó. Vós sois o sal da terra. O sal, se você, às vezes, numa salada, irmãos, uma salada, pega só um simples tomate bem vermelhinho. Corta o tomate longitudinal assim, só coloca sal, mais nada. Mais nada, só salzinho. Dá todo o tempero, não precisa mais nada, fica fantástico. O roxo agora está dando... O roxo está lidando com comida, está aprendendo a cozinhar. Não. Vamos lá. Mesmo um churrasco, uma carne, né? Tem gente que coloca muitas coisas no tempero, alho, cebola, ervas, tal. Eu coloco só sal. Não precisa mais na carne, no churrasco. Às vezes coloco orégano, né, Regina? Mas geralmente é só salzinho. Quando não é carne de carneiro, churrasco de carneiro, churrasco de carneiro, daí ele fica perfeito com sal e orégano. Então vamos lá. O sal. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar o sabor? Se o sal, ele perde esse teor de salgar, de temperar, não tem o que você coloque ali para... Não, vou colocar sal em cima do sal. Não, porque ele tem que ser do interior do sal. Vou colocar uma pimentinha então no sal. Não adianta, tem que vir de dentro para fora. Então, irmãos, a restauração, por isso que nós damos essas diretas já, porque tem que nem uma flecha no coração de nós, de vocês e de nós. Porque daí é de dentro para fora que vem a mudança. Não adianta só colocar coisinhas por fora, tem que ser de dentro para fora. Então, para nada mais presta o sal insípido, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens.
Esses dias eu encontrei aqui na calçada, na rua, perto do São Lucas, um mendigo. Eu fui falar um pouquinho com ele, ele disse que era pastor e tinha uma Bíblia. Eu disse, então tem alguma coisa errada. Eu falei para ele, porque os justos não mendigarão o pão. Eu falei para ele. E você tem que voltar para os caminhos que você saiu. Você não pode continuar aqui. Ele disse que ele era pastor, tinha uma Bíblia, mas estava ali como um mendigo. Conversei um pouquinho com ele e eu falei isso para ele, né? Falei outras palavras também. Ele ficou me olhando assim, então... Eu não falei meias palavras para ele, falei o que ele precisava ouvir. Então vamos lá. A lição central do texto, no que se refere aos covardes, é a seguinte: em épocas de grande perseguição e tribulação, temos que ser corajosos na expressão da nossa fé em Yeshua. João faz uma série de advertências aos cristãos covardes que, durante o tempo das perseguições, renunciavam a sua fé em Yeshua com o intuito de preservarem suas vidas. Olha, muito bom comentário aqui para finalizar o estudo de hoje, né? Olha o que fazia João, né? Referente aos cristãos tímidos ou covardes, né? Que queriam renunciar à sua fé para preservar as suas vidas. Pois está escrito assim, ó: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Mateus 16, 25. E segundo o apóstolo, as pessoas que se comportam assim como covardes estavam sentenciadas ao lago de fogo e enxofre. Então isso aqui também, nesta manhã, né, para nós todos pensarmos sobre essa questão do lago de fogo e enxofre, e a questão de o que realmente nós precisamos e devemos fazer para servir o Senhor. Amém?